E começamos nós, tá? Então, boa noite, bem-vindas a todas. Nós temos 2 noites de encontro do Círculo Flor de Lis, e essa é a primeira vez que o Flor de Lis está fazendo, está tendo essa experiência de sair um pouco do lugar dele e expandir um pouco. Algumas mulheres aqui já fizeram parte ou fazem do Círculo Flor de Lis, e eu quero agradecer a vocês por terem vindo, tá? Por estarem aqui, por se colocarem disponíveis para essa conversa, para essa roda de conversa online, né? Eu vou falar um pouco, rapidinho, só situar para quem não conhece a história do Flor de Lis, vou falar um pouquinho rápido sobre mim, e aí vou introduzir as convidadas de hoje, tá? O Flor de Lis, ele é um círculo de mulheres que nasceu no espaço terapêutico Mater Luna, que é um espaço que eu tinha com alguns outros colegas, em 2012, 2013, e aí tivemos algumas atividades, depois entramos num recesso, a gente teve uma parada de 5 anos, e aí eu retomei em 2019 até agora, né? Então, naquela época, até 2019, a gente tinha mais ou menos em torno de umas 40 e poucas mulheres que tinham passado pelo Flor de Lis. Agora, eu não sei mais, mas é um pouquinho a mais, 50 e poucas, no máximo, 50 e poucas, no geral. E, assim, o Flor de Lis mudou muitas vezes de estrutura, de forma, de atividade, de como chegar até vocês, até que a gente chegou nessa história online, pela força da pandemia, né, e também mudou frequência. Então, nós passamos por vários momentos, como os círculos presenciais, semanais, quinzenais, online, de estudos, tivemos um momento que era mais de atividade concreta mesmo, e outros que eram mais de estudo, e agora eu acho que ele deve estar passando também por um novo momento, como eu estou me sentindo em relação a ele, né, e também como está reverberando do próprio círculo para mim, certo? E a minha história com o Círculo Flor de Lis começou, vocês sabem, assim, quando eu comecei a atender, comecei estudando lá, quando eu estava fazendo a primeira formação, com os mitos femininos, né, os mitos gregos, tudo começou por aí, e aí eu desenvolvi o trabalho do 4 faces, do feminino sagrado, depois virou feminino profundo, e eu fui trazendo, né, essas atividades que eu desenvolvia, tanto no atendimento individual, de casal com mulheres, para o Círculo Flor de Lis, né, e acrescentando o que eu ia fazendo e aprendendo, eu ia colocando no Flor de Lis. Então, hoje é a primeira vez que a gente está tendo essa experiência, então estamos todas juntas, estamos aqui navegando do mesmo jeito, e eu vou pedir a vocês, assim, como a gente está num momento histórico, num momento social de muita mudança, né, principalmente com relação à linguagem, então eu vou tentar, todo mundo está aprendendo a falar de novo, né, com relação a questões de gênero, de inclusão, de tudo. Então, se em algum momento eu utilizar uma forma antiga, eu primeiro peço desculpas antecipadamente, e em segundo, que a gente vá se conversando e se corrigindo de forma delicada nisso, tá? Lembrando isso, porque é um aprendizado geral, a gente está aprendendo a falar de novo, né? Com relação às pessoas, certo? Então, boa noite, bem-vindas. Nossas convidadas de hoje são a Soraya Tercuri, Vidia, para mim, certo? Que é nutricionista, autora do livro Nutrição Vital, que está na 4ª edição, ajudou a implantar e coordenar as práticas integrativas em saúde na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é terapeuta com ênfase nas artes taoístas e tântricas para mulheres, entre muitas outras abordagens corporais, como a dança do ventre, pulsation, bioenergética, learning love, conscious relating e
medicina chinesa e lá vai. Ela é focalizadora de grupos de Tantra para mulheres e casais como um caminho de integração do feminino e masculino. E Soraya tem um site que é o tantraessencial.com.br, né, Vidia? Hoje também temos a Icrã Tupinambá, que eu estou muito feliz dela ter aceitado esse convite de estar aqui, que é registrada como Márcia Almeida, mas é a Icrã Tupinambá, que significa guerreira braba, filha do pajé Aripuanã Tupinambá. Você me corrige as pronúncias, tá, Icrã? No qual o cacique, na aldeia Tecoá Portal Tupinambá, na qual o cacique é o Gobu Boré, Valdo da Mata. Ela é secretária na diretoria da Associação da Aldeia, cujo presidente é o Nancupe. É também coordenadora geral do Movimento Indígena do Sudoeste da Bahia, que tem o Felinto como precursor do movimento e que já ajudou a 3 etnias a reconquistarem suas terras para seus povos, juntamente com o pajé Aripuanã. A Icrã é técnica em meio ambiente, mãe, filha, neta, amiga, e eu deixei aqui como ela escreveu certinho. E meu sonho é poder deixar minha contribuição, umas sementinhas que sejam, em prol dos direitos dos povos originários. Então, bem-vinda, Icrã, muito obrigada. Temos Georgia Schettini, finalmente, que é mãe de Guilherme, Frederico e Bola. E esse é o maior título dela, tá? E Georgia Schettini é educadora, terapeuta e mestranda em direitos humanos. Então, bem-vindas, obrigada, e vamos adiante. A ideia é a gente conversar, eu trouxe algumas perguntas norteadoras dos temas, que são importantes para nós, mulheres, como os papéis sociais que a gente tem, maternidade, sexualidade, trabalho, política, e as meninas que estão aqui assistindo, as outras mulheres, podem perguntar, podem interagir com a gente, na medida, é uma conversa bem à vontade, tá? Então, eu queria um pouco, né, na ordem de apresentação, que vocês falassem um pouco de vocês, dissessem, se vocês querem, algo mais que eu não disse, para que as outras possam conhecer. A partir daí, a gente vai puxando as perguntas sobre esses temas importantes para nós, mulheres. Então, Soraya, você está mutada. Muito grata pelo convite, minha querida. A gente já se conhece, né, de uma longa data, tivemos juntos em Bali. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, eu gosto muito de partilhar, né? Sou sagitariana, então viajar, novas culturas, expandir, compartilhar é sempre meu interesse maior. Eu também sou autora de um outro livro que eu lancei no ano passado, depois eu pego ele ali para mostrar para vocês, que é Tantra, o Caminho da Unidade, que acho que eu não atualizei lá no site. Foi. Então, minha trajetória, assim, eu comecei na adolescência a fazer yoga, e aí eu me tornei vegetariana. Hoje, inclusive, eu como peixe, não estou radical mais, né? Mas, assim, o que aconteceu? Naquele momento que eu comecei a fazer yoga e me tornei vegetariana, alguma chave deu um clique. Eu senti que a alimentação era uma chave misteriosa no caminho de expansão da consciência. Ela não é tudo, mas tinha algo que abriu minha mente, não era só uma questão física. E aquilo me deixou assim, bastante intrigada, né? Eu li um texto que falava assim, que todo o impacto ambiental, a crueldade com os animais, e toda a questão ecológica, da questão da carne, eu achei que fazia muito sentido, né? Então, eu fui fazer nutrição, mas só que eu estava assim, já na dúvida, que queria fazer psicologia no Rio, eu sou mineira, mas aí a minha mãe meio que não me incentivou muito para o Rio e tal, e aí eu fiquei meio assim, fui para Viçosa, em Minas Gerais, e lá não tinha psicologia, fui fazer nutrição, que também era uma paixão minha, né? Embora na faculdade eu não tenha aprendido que eu gostaria desse questionamento todo da alimentação como um caminho de expansão de consciência, ela me serviu muito de base para eu aprofundar e
as minhas teses, meus outros estudos, né? E aí eu acabei escrevendo meu livro Nutrição Vital, que foi para a 4ª edição, e muita gente gosta dele, que eu mostro essa visão da nutrição consciente. E Uhum. como isso é importante, porque a nutrição é a relação sua com a natureza, é a comunhão com a vida, ou ela pode ser altamente destrutiva dentro desse sistema colonialista, capitalista, patriarcal, de exploração da natureza, né? Só que a nutrição, para mim, como sagitariana, era um pouco limitada, eu ficar uma nutricionista. Eu não gosto de ser especialista. Então, assim, acabou que eu fiz concurso da Secretaria de Saúde, né, como nutricionista, sou aposentada lá, e eu realmente sempre fui uma pessoa inconformada, sou filha de um pai do Partido Comunista, né, que foi preso no golpe de 64, então, o arquiteto amigo do Niemeyer, e aí eu realmente, para mim, assim, a minha visão sempre foi muito revolucionária, inclusive dentro da nutrição, eu vi assim como a revolução da panela, né, que existe até esse movimento, né, porque aquilo que você compra no mercado e bota na sua panela, na sua casa, você está ou não incentivando um sistema de exploração em todos os níveis, trabalho escravo, exploração da natureza. Então, existe todo um movimento em relação a essa revolução política da nutrição, né? Eu sempre gostei muito disso. Mas aí eu vi que aquilo também não era o que me satisfazia totalmente. Na Secretaria de Saúde, eu encontrei uma psiquiatra que me convidou para trabalhar num hospital muito humanizado, Hospital Dia, né? E aí eu fui como terapeuta corporal, porque eu sou discípula do Osho já desde a década de 90. Fui para a Índia 6 vezes, é a minha segunda casa. Vamos, Então, eu né? fiz um trabalho de conexão, percepção corporal, relaxamento, dança, era com paciente psicótico, foi assim, um desafio bem grande, trabalhei 9 anos lá, mas eu ficava muito feliz, embora os resultados, quando você trabalha a saúde mental, né, eles são bem pequenos. Era uma alegria quando o paciente falava assim, a melhor atividade aqui é a terapia corporal, né? Eu chamava terapia corporal. Eu fazia um mix, né, de automassagem, exercícios de ground, de coisas assim que eu via que era possível fazer, que não ia, né, levar ninguém a uma desestruturação, pelo contrário, né? Uhum. E todo integrado com os psiquiatras. Aí, na Secretaria de Saúde, depois me convidaram para a gerência de práticas integrativas em saúde, a gente ajudou a criar a política distrital aqui no DF, das práticas com homeopatia, acupuntura, automassagem, tudo surgiu nesse hospital que, assim, porque ele era muito holístico. Aí depois, o DF, inclusive, foi o primeiro a implantar essas práticas integrativas. Elas se espalharam pelo Brasil e se criou a política nacional, né? Então, eu trabalhei na Secretaria de Saúde 30 anos, eu nem acredito nisso, porque quando eu fui na Índia a primeira vez, que eu tinha 30 anos, eu queria chutar o balde. Cheguei na Índia, eu falei, não, gente, eu vou pegar minhas 2 filhas e vou morar na Índia, porque, assim, a gente fala Índia, nossa, que loucura, mas eu ia morar em Pune, né, onde estava o Asha do Osho, que é tipo uma... não, não é mais, né? Naquela época era uma multiversity, assim, com 5.000 pessoas do mundo inteiro. E eu Sim. fiquei tão impactada com aquela vivência que eu realmente cheguei no Brasil, eu tinha vontade de voltar com as minhas filhas, mas eu estava num casamento conturbado, ele também era sannyasa, depois separou, depois eu voltei a segunda vez, falei, agora eu vou, porque eu já estava separada. Aí, quando eu volto da Índia, né, depois de 3 meses lá, tinha deixado as minhas filhas com o pai, eu encontro o segundo marido, aí ok, então não é para ir, então vamos lá. O arquétipo da Hera e da Deméter é bem forte, né? A mãe. Sim, sim. Bom, mas Manteve você aqui. aí eu voltei mais 4 vezes, eu sempre fui para a Índia, fiz cursos, dei cursos nos templos tântricos também, eu tenho uma relação forte. E essa coisa do Tantra, para mim, como eu nasceu na Índia, parece que a coroação da minha trajetória, que eu fiz medicina chinesa, fiz bioenergética, eu me considero uma profissional transdisciplinar, que trilhou vários caminhos, tem a minha própria síntese, mas o Tantra é como se fosse assim, realmente algo que unisse, até o meu livro chama Tanto o Caminho da Unidade, porque ele propõe unir corpo e espírito, sexualidade e espiritualidade, homem e mulher, feminino e masculino. Então, assim, eu acho que a gente vive muita divisão, muita polarização.
algo tão doentio, que a gente está até em pleno século XXI ainda vivendo na guerra, e a gente sabe que essa guerra tem vivido várias questões geopolíticas. E a gente vê, né, Soraya, que assim, isso que você traz com o Tantra, que você fala da unidade, você colocou isso no seu texto de unir masculino e feminino, isso tem tá além de homem e mulher, né? Além de homem e mulher, É exatamente. uma outra leitura. É Que a outra gente vai leitura trazer que eu ia isso. colocar, que eu não sou uma pessoa engajada em movimento feminista, mas é claro que a minha visão é feminista, é porque o feminismo que eu entendo é a gente lutar pela libertação dessa dominação da mulher e de toda essa sociedade patriarcal, que inclusive o Tantra nasceu nas sociedades matriarcais na Índia, que a Índia tem toda essa complexidade, né? A gente vê a Índia de uma forma assim machista e tal, mas ela teve a sociedade matriarcal e o Tantra nasceu lá, que a mulher que era mais a mestra, né? Bom, então só resumindo aqui para não tomar muito tempo, mas assim, então essa é a minha trajetória. Sou mãe de 2 filhas lindas, deusas. Lindas. Corujona, né? É uma filha de 35, 34, gente, elas vão fazer agora, 34, 36. Tive 2 longos casamentos com 2 discípulos hoje também, coincidentemente, e estou agora na minha vida mais solo, né, aberta, mas vivendo a minha solitude. Aqui moro numa chácara maravilhosa, que 30 anos que eu moro aqui. Eu gosto muito de natureza, eu acredito, e eu vou falar mais para frente, né, nas perguntas, na verdade, não é que eu acredito, eu sinto afinidade, que eu acho que tudo é importante, mas eu sinto afinidade pelo ecofeminismo. E aí, mais para frente, eu vou colocar sobre isso, né? Então, minha trajetória é, sinteticamente, atendo em consultório da jornada de Tantra presencial, as pessoas fazem teste de PCR, agora com essa pandemia, e a gente já voltou desde outubro, e vamos dar uma vivência agora de novo, é para homens e mulheres, e eu tenho um trabalho só para mulher, que chama Artes Tântricas e Taoístas. E tem esses de homens e mulheres que eu dou junto com o meu sócio. Tá. E atendo também consultório, é isso. Não mais como nutricionista, mas como terapeuta já há muitos anos. Gratidão. Pois é, e então, Aicrã, falando dessa coisa de alimento, de natureza, de ecofeminismo, me conta pra gente um pouco como é que é essa história, como que você chegou. Fala um pouco dessa sua origem que é nossa. E Neptuna, tá, boa noite. Então, ouvindo a Soraya, né? Eu, obviamente, não sou tão viajada como ela, mas eu também me enxergo em certo ponto, né? Mas, no caso, não tão direcionada à parte de alimentação, à parte do corpo, mas eu sou uma mulher indígena, não aldeada, né? Nascida no contexto urbano, que veio de uma sociedade de costumes eurocêntricos, né? Com recortes, sexismo, classes e é uma coisa bem direcionada, né? Então, eu sou adepta ao feminismo, apesar de não ter nenhum grupo, mas isso já está na minha cabeça desde criança, enxergar as dificuldades, o que é para a mulher que não é para o homem. Eu sou primeira filha das 2 famílias, materna e paterna, né? E eu tive 6 irmãos depois de mim, e a diferença é porque ele é homem, era sempre a resposta, né? Então, qualquer situação que havia onde eu acreditava que eles também poderiam, dentro da situação, sempre tinha aquela resposta: não vai porque ele é homem, não faz porque ele é homem. Então, eu acredito assim que esse modelo de sistema patriarcal e exploratório da sociedade, ele apaga e ele demoniza outras culturas. No caso,
direcionando a minha cultura. Eu cresci com dificuldades, apesar de que meu pai sempre mostrou para a gente falas, a linguagem, mas na sociedade eu me sentia com dificuldade de expor que era indígena. Até para a gente mesmo esconder o valor, chegou um momento que diz: se eu não sou branca, né, se eu não sou negra, parece que não conta. Pelo menos na minha época, eu tenho 53 anos e hoje em dia, de uns 10 anos para cá, a luta está se mostrando muito mais dentro do Brasil e fora do Brasil, sabe? Sim. Mas antes a gente não via isso. Então, a gente deixou de aprender a língua, a nossa língua, a gente deixou de nos dar valor, apesar de outros sempre dizer, olha, ele é índio, você tem cara de índio, sabe? E, e eu acredito muito que dentro dessa sociedade, que o feminismo, eu não falo o feminismo que quer dar direto com o outro lado. Eu não posso ser... Eu falo feminismo de... como é que eu posso dizer? De buscar, né, o seu lugar ao sol, de você saber, eu tenho que me impor, eu preciso mostrar isso, entende? E às vezes, hoje em dia, eu sinto que as mulheres estão, até homens, né, nesse meio, porque tem homens que... Meu filho diz para mim, minha mãe, por que a sociedade diz que homem não pode chorar? Por que a sociedade diz que homem não pode ser carente, não pode se mostrar? Ele não chega a comentar sobre outras situações que é evidente, né? Como trabalho, posição na sociedade, cargos de poder público, mas um simples motivo: um homem não pode fazer um crochê, né? E isso está dentro também do nosso meio, nas nossas aldeias. Não cresci numa aldeia, mas hoje eu estou numa aldeia, eu faço parte dela e é meu sangue, é uma nova vida. Oh, A Icrã antes da aldeia, até com a Portal uhum. Tupinambá, e agora a Icrã Tupinambá em pessoa. Mas eu acho mesmo que é interessante que nós consigamos fazer mais grupos como o seu, que possa mostrar ou que possa passar para outras pessoas que qualquer mulher de etnia, raça, o que seja, tem o seu valor dentro da sociedade, sabe? Como mãe, como funcionária pública, como indígena, sabe? Nós precisamos acreditar e continuar passando, porque eu tenho certeza absoluta que essa nossa conversa, com a linguagem que você falou, que nós ainda estamos aprendendo dentro dentro da internet, né? Nessa vida nova, nesse novo, Nova forma de nova ser, né? forma. Exatamente. Eu acredito que a gente consiga passar para muitas outras pessoas que têm dificuldade de enxergar isso, né? Achar que não pode lutar para mostrar, até para acreditar que não é como ensinaram a gente, porque às vezes a gente mesmo acaba se diminuindo, porque a gente não quer. O machismo está tão integrado no corpo da gente, na mente da Isso, gente, que a gente isso. não consegue. Se eu visto uma roupa curta demais, eu não posso entrar no mercado porque vão me olhar. Então, assim, eu já coloquei isso que a sociedade trouxe. Eu não vou ser vulgar se eu vestir um short mais curto, porque isso não faz parte de mim. E se for, é problema meu.
entende? Eu acredito que mulher é o que ela quer ser, mas eu passei muito tempo para entender isso. Então, eu também sou mãe de 3. Eu tenho, filhos? eu tenho uma filha caçula de 12 anos do meu segundo casamento. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento também, que são 2 bênçãos. Às vezes é bem complicado ser mãe. A gente fica pensando, meu Deus, não tem mesmo um manual. E isso faz parte também da nossa cultura. A gente acredita que foi feito para ser mãe, tem que acertar sempre. E quando a gente ouve outra pessoa falando, que a gente se conecta, é exatamente nesse momento que a gente entende quanto a força de uma mulher pode trazer alívio para outras. E eu Pois acho que é é. isso. Quer saber mais alguma coisa? Porque eu não consigo pensar. Eu vou pegar isso que você trouxe, que é super importante, porque todas as 3 trouxeram essa coisa da maternidade. E isso está dentro do nosso roteiro, né? E como Jorge Schettini, que é a nossa última convidada de hoje, ela se apresenta como, inicialmente como mãe, né? Então, isso é muito forte para nós, mulheres, né? Culturalmente, socialmente. Então, Jorge, você se apresenta e aí a gente já entra nessa história. Existem 2 maternidades, né? Tem uma maternidade que é ideal, tem uma maternidade que é a real. Aí você se apresenta e já fala um pouco disso, se as outras quiserem complementar. Então, eu estou aqui apaixonada e encantada. Primeiro, pelas mulheres, e segundo, porque, como diz a paixão de Alba, né, Jung, a sincronicidade foi perfeita. Como ela falou, eu ia falar amanhã. Mas hoje eu caí com uma luva, depois que eu ouvi vocês, Soraya, a Icrã, né? Desculpe a pronúncia, porque assim, Correto. tudo a ver com o que eu tenho feito, inclusive com toda a minha discussão no mestrado, porque eu consegui fazer algo prazeroso até certo ponto, que foi unir história e direito, né, trabalhando com direitos humanos e trabalhando com a lógica da decolonialidade, tanto em nível de tecnologia como em feminismo. Georgia, você se considera uma feminista? Bom, se eu pegar os conceitos da minha grande paixão, que é Bell Hooks, eu diria que eu sou uma feminista convicta. Por quê? Porque é onde Bell se pega. Cada uma de nós tem um lugar de fala. A Ira tem o da mulher indígena, uma outra da mulher negra, eu da mulher mãe cansada dessa sociedade patriarcal. E aí a Alba me joga nos peitos aquilo que eu mais gosto. A maternidade real e a maternidade idealizada. Engraçado que parece que nós somos adestradas, eu vou falar por mim, a maternidade ideal. Todo mundo fala, ser mãe é padecer no paraíso. Não me pergunte isso, eu vou dizer que ser mãe é padecer no inferno mesmo, porque não tem manual, o que está escrito no manual é mentira, porque eu li todos antes do meu primogênito nascer e consegui provar que é tudo falso, entendeu? Quando a gente pensa que está adestrando a criança a dormir na hora certa, a comer na hora certa, aí o danado cresce, vira aborrecente e diz, olha, tudo que você ensinou é um bando de mentira. Eu penso, eu faço o que eu quero e banco as consequências. Então, quando Soraya falou assim, o meu clique, né, quando ela falou sobre o clique dela, o meu clique foi o nascimento do meu primogênito. E é por isso que eu coloco sempre assim, Geórgia, mãe de Guilherme Frederico, meu caçulinha, que é Bola, que é meu shih tzu chihuahua, que ele nem sabe o que ele é, porque eu transformei ele no chihuahua. E aí eu procuro levar, né, com essa leveza, porque não é fácil, como ela diz, a gente não sabe. Cada ser que chega para a gente, ele chega de um jeito. E aí, a mãe maluca, eu tiro por mim, psicodélica, ela começa a falar, ai, esse vai ser assim. Ai, como
como esse vai ser assado, esse é dengozinho, não sei o quê. Aí vem tudo bagunça, porque é o universo dizendo, cadê? Não existe, como é que eu diria assim, controle. Você não controla nada, você flui com ele. Então, eu digo que Georgia deu um clique e surgiu quando o meu primogênito nasceu, meu Guilherme, e me descobriu usar meu, porque eu sei que é do mundo, mas eu sou ousada e ainda chamo de meu enquanto posso. Mãe. Né? E aí eu percebi que ali, ou eu mudava esta base apertada que eu fazia, e a Alba bem me conhece, fomos colegas desde o colégio, uma amiga mais do que querida, e eu era assim, toda enquadradinha, sabe? Fiz direito. Quando eu digo assim, ó, fez direita, você vê, toda enquadradinha, né? E aí vem o filho e diz, bagunça, minha filha, bagunça que você não nasceu para ficar enquadradinha. E aí o meu primeiro questionador, eu sempre brinco com o marido e digo assim, ele tem a personalidade da mãe e o funcionamento do pai. O caçulinha tem o funcionamento da mãe e a personalidade do pai. Então, são desafios deliciosos. Eles se completam, mas quebra um cacete agora na adolescência, que ninguém vai me dizer que a adolescência é santa e está mentindo. E aí eu descobri que eu não era perfeita, que eu erro, que eu tenho vontade de gargalar, que eu tenho vontade de dar-lhe uma sapeca, sabe? E, ao mesmo tempo, eu tenho vontade de rir de tanta maluquice. Tem horas que eu durmo. Essa coisa da mãe como desse amor incondicional, né, ilimitado, faz parte desse universo da mãe ideal, né? Quando a gente se depara na realidade, a gente tem limitações, né? E fora que quando você olha para os filhos, Alba, eles têm qualidades suas, mas ele também tem defeitos seus que você não suporta e que ele faz questão de refletir. Aí você olha e diz, miséria, eu não queria ver isso, cão, para que você me mostra? Vou ter que levar para terapia. Mas, assim, é tão interessante isso, porque você consegue ter ódio e amor da mesma medida. E foi aí que eu aprendi que eles fazem parte da mesma moeda, que você pode amar e odiar com a mesma intensidade. E que, volto a dizer, ser mãe ainda também é padecer no inferno e também é padecer no céu. E aí vamos para a dualidade que Soraya falou, que eu achei massa. Parece que isso é bem humano, essa dualidade o tempo todo. Para a gente conseguir unificar isso, não é fácil. Amor incondicional. Eu acho que, às vezes, a gente limita, prende o amor. E o amor, ele é livre. Ele é livre. Eu estava reparando isso. Esse amor, aí eu olho para a bola, aquela criaturinha de 4 patas, logo eu, que nunca tive animal nenhum, viu, gente? Dizia que não ia ter. Eu tenho um amor tão grande por bola que deve ser incondicional mesmo. Eu digo, meu filho, não vá antes de mamãe que eu não vou aguentar. Aí você fala, é doida. Não é amor. Agora me diga uma coisa, porque o que vocês estão me trazendo, que é uma coisa que eu acho que é muito forte e que às vezes eu acho que essa ideia de mãe ideal, de família margarina, né, para mim, ela é uma das formas de limitar e controlar a mulher, né? Então, a pergunta que eu faria para vocês é assim, a maternidade é para todas as mulheres? Sinceramente, para mim... Existe espaço para ser mulher sem esse exercício da maternidade? Para mim, vocês? não só existe... Como é que vocês viveram? Deve. Por exemplo, eu já tinha desistido da ideia de ser mãe. Né? Meu irmão dizia assim, você vai ser uma primigesta idosa. Porque quando eu fui engravidada primeiro, eu já estava com 33, né? E minha família, o pessoal já tinha. Então, eu falei, meu amigo, se não rolar, não rolou. Então, eu só fui ter filho, e aí eu chamo a atenção de Carlinha, que é a prima de meu excelentíssimo marido, quando eu encontrei um homem que eu achei com perfil de ser pai dos meus filhos. Porque, para mim, e também era uma coisa bem resolvida em mim, tipo assim, se rolar, rolou, se não rolar, eu só não queria ser solo, eu
todo respeito às mães solo, mas é um trabalho infernal, é uma responsabilidade enorme, e eu não queria arcar sozinha, como não quero até hoje. O marido é parceiro, mas também aquelas que dizem assim, eu não quero ter filho, eu sou a primeira a aplaudir pela coragem dessa sociedade patriarcal, conservadora, que acha que a mulher só tem um papel se ela for mãe, se tiver parceiros, né? No caso, nem parceiro, marido, ainda tem isso, não é parceiro, é marido. Então, a mulher que diz, eu não quero ter filho, ela é muito corajosa. E aquela que diz também, eu quero, mas dos meus moldes, não os moldes sociais, para mim é corajosa ao cubo, porque ela tem que sustentar isso. E o que você está trazendo, Jorge, a gente já vai até aqui falou que acha que também não é para todas as mulheres, né? Então, poder hoje se permitir reconhecer em si quando você quer ser mãe, exercer esse como um dos papéis possíveis, né? Então, acho que hoje já tem mais espaço, mas ainda tem muito, me parece, muito preconceito em cima dessa mulher que chega e que não quer exercer essa função materna, né? E Jamile, diga aí, Jam. Ai, ô, gente, boa noite, viu? Eu tô aqui apaixonada, me identificando um pouquinho com a fala de cada um, né? Eu sou mãe, eu sou filha, e aí essa pergunta mexeu, né? A maternidade é para todas as mulheres? Eu acho que sim, acho que a maternidade é para todas as mulheres. Agora, como a mulher vai se comportar com essa maternidade, que talvez não seja para todas, né? Porque cada um tem o seu estilo maternal, o seu estilo de ser mãe. Tem mulheres que têm os seus filhos e que de repente fala, olha, não nasci, depois que tem filho, não nasci para isso, toma aqui, que não é meu, cuida lá você, porque eu vou curtir minha vida de outra forma. E tem mulheres que é mãe e fala, é meu, abdiquei de tudo, é aqui, enclausurado, e foi, e leva aquilo, e peita aquilo. Só que aí vem uma outra fala, foi de Soraya de Aican, que ela fala assim, porque a sociedade machista impõe que o homem pode tudo, né? Que ela teve 6 irmãos, o homem pode tudo e a mulher não pode. E aí eu vivo essa dualidade. Eu sempre falei assim, eu quero ser vó. Só que antes de ser vó, eu tenho que ser mãe. E aí Deus vai e me presenteia com 2 filhos. Uma menina, logo de cara, e assim, presente mesmo. Porque engravidei a primeira vez e falei, eu quero que seja menina. Não, eu falava assim, é menina. Eu sentia, né? Mãe tem disso. Eu sentia menina. E aí, ultrassom lá, pá, menina. E aí, quando veio no segundo, eu fiz, esse é menino. E aí, pã, lá, menino. E eu vejo meu menino hoje, vai completar 4 anos, e as pessoas falam assim, ainda hoje eu ouvi isso, assim, Deus lhe dê em dobro, um amigo agradecendo, Deus lhe dê em dobro, e quando seu filho tiver as mulheres, e vai ser assim, vai ser assado, e seus netos, eu fiz assim, que seja mesmo, porque eu quero ser avó. Você fala isso agora, eu quero ver quando a Heitor tiver aí assim, assim, assado. Eu fiz, não, antes de Heitor ainda tem Maria Flor vai me dar netos primeiro, porque é a mais velha, Maria Flor está com 9 anos, a probabilidade... Que Maria Flor, Maria Flor tem que ser... Aí eu, vai dar para cristã. Até as avós falam isso, né? As avós falam. Porque quando o Heitor tiver uma namoradinha, ele pode dormir lá no quarto, vou comprar uma cama de casal. Aí eu, e Maria Flor? Não, Maria Flor não. O menino dorme na sala, ela dorme no quarto. Por que essa diferença, gente? O que é que a gente vai... Como a gente educa os nossos filhos? Aí que eu falo, a maternidade é para todos. Agora, o que você faz com essa maternidade, que é o quê da questão, né? Como você repassa isso? Como você educa esses filhos? E aí eu fico batendo nessa tecla. No primeiro dia... Tem muitos tipos de filhos, né? Exato. Tem muitos tipos de filhos também. Isso que você traz também, eu acho que é importante para a gente... se alguém quiser mais trazer mais algum ponto dessa questão de maternidade, assim, como se fosse uma uniformização. Tem um único jeito de ser mãe, como se os filhos também fossem de um único tipo, né? E como se não houvesse... Uma vez que você é mãe, é quase como se você não tivesse espaço para exercer outros papéis, para ter outras funções, né, como mulher.
Então, quando você fala, me dá essa sensação. Alba, eu iria até um pouco mais fundo, que a fala dela foi muito forte, porque vem coincidir com o início de Soraya, falando de feminismo, não. Eu sempre digo às minhas alunas o seguinte: nós educamos os nossos filhos. E quando eu digo nós, eu estou falando pai e mãe. E não adianta dizer que mãe não exerce influência sobre eles. Claro que sim. Eu estaria sendo até hipócrita. E essa forma como vamos educar, quando eu comecei, eu disse, o pai dos meus filhos é um parceiro. Então, desde quando nasceu, ele troca fralda, ele dá banho, ele acompanha, ele leva à escola, ele faz dever, tarefas que as pessoas dizem, isso é coisa da mãe. Não é coisa de mãe, nem coisa de pai, sabe? É coisa do casal em prol, eu digo que é uma sociedade conjugal, onde os frutos são os filhos. E a depender de como esses frutos cheguem, depende dos administradores, dos sócios, eu e ele. E o que eu vejo é que a gente reclama da maneira, né, como passamos as crenças, né, das nossas ancestrais, da nossa família, como a gente vai repetindo isso, às vezes até inconscientemente. Porque quebrar uma crença não é fácil, é o que a Jamile traz. Ah, porque o filho pode fazer isso, ela está todo o tempo perguntando. E fulano, e minha filha, e Maria Flor, e Maria Flor. Entende o que eu estou falando? Então, assim, chegar... Eu tenho 2 meninos, eu tive 2 meninos e também sabia desde o início que eram 2 meninos. Então, os meus filhos, eles fazem cama, eles lavam prato, eles batem roupa. E por quê? Porque a mãe mandou? Não, porque ele viu o pai fazer. Mas para o pai fazer, isso implica na relação. Eu não fui atrás de um outro conservador como meu pai, com todo respeito, né? Porque ele foi um reflexo daquele momento, né? Da história dele, familiar. Eu acho até que ele superou, porque ele procurou criar as filhas para o mundo. Foi muito interessante isso, que era uma briga dentro dele entre repetir a crença e fazer ele dizer que as filhas eram verdadeiros homens. Olha o machismo gritante nisso aí. E agora eu fazer com os meus filhos, né? Com o marido, construindo diferente. E não adianta só a gente ficar na fala, é o que eu digo sempre às minhas alunas, é preciso a gente colocar em prática. Não adianta eu falar, eu sou feminista, sou a favor disso, se eu não dou o exemplo disso. É por isso que eu amo Bell Hooks e as colocações que ela faz. E que ela traz que o feminismo é para todos, né? Eu acho, a gente entende que para todos, para homens, mulheres, filhos, pais, pessoas que não têm filhos, independentemente de classe, raça, gênero, o feminismo é para todos. Exatamente. E que é o que a ICRAN trouxe. É uma questão de sexismo, do que pode ou não pode fazer, da gente trazer, assim, chacoalhar essa ideia, né? Agora, quando vocês falam sobre isso, então, você falou agora sobre o que os meninos aprenderam com o pai fazer, né? Então, a gente vai muito para relacionamento, que é eu acho que é um outro papel, é uma outra função, em que é muito forte essa questão da mulher. E aí vocês acham que mudou, que as formas de se relacionar mudaram? Vocês acham que a sexualidade da gente está livre dos anos 60 para cá? Não vejo assim, não. Até assim, acho que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade de intimidade, né? Sim. O que aconteceu, na minha percepção, eu até trabalho com relacionamento também, né, consciente, é que se confundiu, acho que um pouco essa liberação sexual, que não foi só da mulher, né, mas o homem também, com, vamos dizer, ato sexual, quantidade de pessoas que você fica, a facilidade com que você diretamente vai para o sexo, né? Às vezes muito rápido, sem nem saber se é isso mesmo que você quer.
E eu acho que isso não é liberação, né? Porque a pessoa pode estar seguindo performance, o que principalmente os homens viciados em pornografia, né? Inclusive, eu tenho um questionamento bem sério em relação a essa questão da pornografia, porque os efeitos são deletérios no nível muito profundo da psique masculina, né? Nesse circuito dopaminérgico, que o cara fica muito viciado naquele tipo de estímulo, e que a pornografia foi caminhando por um caminho bastante violento, né? Não é mais um filme erótico, nada contra o filme erótico, mas ela está longe de ser erótico. Porque eros quer dizer vida, é pulsão de vida, e pornografia é plastificada, é morto, é uma performance horrível, misógina, violenta, né? Que um cara resume bem, né? Tem um cara de uma TED que, eu não lembro o nome, acho que é um israelita, que ele fala que pornografia se resume assim, o pau do homem em algum buraco da mulher. É só isso, é ridículo. E é verdade. Desensibiliza, né? Desensibiliza o homem e a mulher. E tem uma relação de poder. E tem uma relação de poder muito forte. Que o homem ele está sempre numa posição de dominação, né? Ele está sempre ejaculando na mulher, no rosto da mulher, ou está penetrando com violência. Então, assim, eu acho isso muito sério, né? Eu gosto de trazer essa reflexão porque as pessoas normalizaram, acham que isso é pouca coisa, mas não é. Cada vez mais o menino está assistindo pornografia numa idade antes da sua formação do seu sistema nervoso, né? Com 9, 10 anos de idade. Isso é muito sério, porque ele vai crescer com aquele modelo de relação. Então, como é que você muda uma sociedade patriarcal quando a energia vital sexual ela é ensinada, porque não se tem educação sexual, não se fala de sexualidade, porque é um tabu, aí o que tem é pornografia, é o que sobrou. Então, como é que você vai mudar essa sociedade patriarcal se não for tocar nessa ferida, que é muito profunda? Da sexualidade. Da pornografia, da sexualidade e da pornografia. É uma ferida muito profunda. É uma distorção da energia masculina no último grau. Porque eu gosto muito, como a Alba colocou, né? O meu trabalho é muito dessa integração interna de masculino e feminino. Independente de gênero, homem e mulher têm as duas polaridades. E é saudável que a gente integre elas. Só que essas polaridades, elas têm a luz e a sombra. Tem um lado criativo e perverso e distorcido. O máximo da masculinidade distorcida é essa violência contra a mulher, estupro, a guerra. É uma masculinidade tóxica. É um exagero, né? Dessa força, dessa virilidade. Dessa virilidade, né? dessa força até agressiva que às vezes é necessária, né? Porque o masculino, essa energia, e nós também que nós precisamos exercitar, é colocar o limite, é ser assertivo, né? A mulher tem isso também. Aliás, a minha ídola é uma mulher que ela tem um masculino assim potente, ela tem um feminino e um masculino. É a referência mais importante no planeta de ecofeminismo, né? É a indiana Vandana Shiva. Não sei se vocês já ouviram falar nela, vale a pena conhecer. Ela tem uma força vital intelectual surpreendente, ela consegue lutar contra as maiores corporações de sementes transgênicas do planeta, contra Banco Mundial. Ela é uma mulher assim, sabe, valente. Agora, quando você traz isso, sabe, mas ela é assim. Oi? Sim, diga, pode terminar. Pode terminar. Ela trabalha para o ecofeminismo? Sim, ela é física, ganhou o prêmio Nobel alternativo, que existe, né, o prêmio Nobel oficial e alternativo, né? E ela trabalha com o ecofeminismo, ela é física, mas assim, a luta dela é contra esse sistema patriarcal que, para ela, é a raiz, né? Porque a gente vê os efeitos, os frutos perversos do patriarcalismo, mas a raiz está na relação com a natureza.
Sim. Se não mudar uma relação isso, de exploração. de exploração, e a começar do tipo de semente que você planta, que é transgênica, que você tem que pagar royalties para grandes corporações para envenenar seu prato, né? E destruindo a cultura. Porque a agricultura industrial, ela destrói a cultura indígena e destrói a cultura dos quilombolas, que é as sementes nativas. Então, ela vai na raiz da coisa, é muito profundo o pensamento dela, entendeu? E ela é capaz de lutar contra os poderosos mesmo, ela ganhou uma ação contra a Monsanto. Porque os indianos, dá um exemplo, eles vivem muito do algodão. E aí, o algodão, Isso, até Thelma. orgânico, né? E aí chegou lá a Monsanto, né, que é a maior empresa de biotecnologia e de transgênico, e disse que aquela semente de algodão era muito melhor do que a que Deus fez, aquela das culturas nativas, né? Dos indígenas, dos indianos, enfim, dos quilombolas e blá, blá, blá. E aí, o indiano acreditou, né? Essa aqui é melhor, essa é mais produtiva, essa é mais isso, e aí você tem que usar esse agrotóxico que eu vendo, é só esse, que não pode ser outro. E simplesmente deu uma praga horrível no algodoeiro, e os indianos perderam. E eles são essa comunidade muito pobre, que eles dependem daquele algodão, daquela venda daquele algodão, e eles simplesmente perderam tudo. E não só perderam, como eles estavam devendo os royalties para as multinacionais. Que aí já entram outras questões, né? Porque é o ápice do capitalismo perverso patriarcal, né? E aí eles se suicidaram. Teve, acho que, 6 mil indianos. Foi aí que a Vandana Shiva pegou e rodou a baiana, entendeu? E quando você fala Vandana Shiva, ela traz Shiva, né? Ela traz Shiva, ela traz Shiva, que é o princípio masculino indiano. Sim. Né? E também o Shiva é o deus da transformação, né? Na Índia. É a divindade da transformação. E que é a transformação pelo masculino, né? Pela desconstrução, né? Exatamente. Desconstrução. Então, assim, acho que é uma palavra melhor. Eu comecei falando lá da sexualidade, do relacionamento, foi acabar vindo aqui no ecofeminismo, né? Mas tudo está tudo interligado. Mas eu quero voltar naquela questão que você falou da sexualidade. Eu acho assim que essa visão que o Tantra traz, que a sexualidade é sagrada, é muito importante da gente resgatar, porque isso é cultural, vem também das sociedades matriarcais, né? E que foi perdido pela indústria pornográfica, que é um monte de cafetão, né? Que é um monte de homem ganhando dinheiro em cima da exploração, inclusive de tráfico de mulheres. Faz aqueles isso, que é outro ponto seríssimo, muito sério. Então, eu acho que é importante a gente resgatar essa sacralidade da sexualidade, o erotismo natural, que a gente precisa vibrar na pulsão de Eros da vida, porque a gente está na pulsão de morte o tempo inteiro, e agora a gente está em plena guerra, porque o ser humano, como ele não está vivendo a intensidade do Eros, que é a vida, que é o tesão, que é a paixão de viver, então ele tem que viver outra intensidade. Porque ele quer isso, Soraya, é a guerra. É uma coisa que me parece que as populações que estão mais próximas, né, dessa relação com a natureza, elas trazem isso mais fluido do que a cultura europeia, eurocêntrica, ou as culturas civilizadas, né, entre aspas. Então, quando você pega as populações, e a gente inclui as populações indígenas, as populações de matriz africana aqui, ou de África lá perto, você vai para os maoris, né, lá na Nova Zelândia, Austrália, todo lugar que você vai, e que essas populações que estão mais conectadas, e que a gente começa a chamar esse povo de primitivo, né? A gente tem essa
indelicadeza de chamar esse povo de primitivo, quando, na verdade, eles foram primeiros, eles, na verdade, Sim. são os primeiros, eles trazem isso mais vivo, mais fluido, mais sacralizado e mais natural. Mais natural, mais assim, natural mesmo, né? Porque o que acontece? Eu vejo que há uma grande repressão sexual advinda da igreja e do sistema mesmo, que vai reprimir essa energia para que a gente seja mais consumista, porque o ser humano que não está conectado com a sua sexualidade, com o seu prazer de viver, com a sua paixão de viver, ele vai procurar suprir isso, esse buraco da energia de Eros, desse prazer de viver, e que a sexualidade também não é só genital, ela não é só transar. Aí é onde eu acho que a gente não se libertou, porque a gente ainda está preso nessa visão performática da pornografia, dessa visão superficial da sexualidade, que é só localizada aqui e ali, entendeu? Que não é conectar realmente com essa energia vital como um todo, com essa sexualidade ampla, que ela transforma em afeto, que ela transforma em amor, né? Porque isso é a energia, essa é a alquimia do Tantra, né? E do taoísmo, que a energia, a própria energia sexual da vida transforma em amor, em consciência, em criatividade. Mas há essa repressão profunda, como você não pode reprimir sexualidade, porque é impossível a energia da vida, o que acontece? Ela vem de forma distorcida. Reprimir você não consegue, ela vem de forma distorcida. Performance, pornografia, superficialidade, banalização. Eu não estou falando... E a ausência de prazer, né? Eu não estou falando a ausência de falando no prazer. sentido da consciência. Porque energia sexual você não pode viver ela inconscientemente, porque você vai ficar infeliz e frustrado. É por isso, não é questão moral, entendeu? Que a gente pode transar e dar para quem a gente quiser, que é o nosso direito. Mas o que eu estou colocando aqui é que se essa energia a gente lida com ela de forma inconsciente, tanto o homem como a mulher, o homem também, óbvio, é igual, vão ser infelizes. Está escravizado. Porque não traz felicidade isso. A gente quer conexão amorosa, a gente quer vitalidade, eros, né? É êxtase. A gente não quer ficar só nessa genitalização o tempo inteiro. Isso aí é repressão sexual, na minha visão. E aí, pegando a sua fala, você veja o medo que o ser humano tem. Você fez uma viagem fantástica da ideia do consumismo, e aí eu vou pegar um pouco dessa visão decolonial. Você está na expansão marítima, séculos XV, XVI, você está uma Europa que antigamente era periferia, passa a ser centro, e a colocar certas ideias, inclusive apoiando a religiosa, baseada numa retenção que era para o lucro, e depois vem esse aprisionamento. Eu me lembrei agora daquele Pele Brancas de Fanon. Eu sempre troco com dança. E aí você tem toda essa lógica onde você reprime essa sexualidade. Aí entra o poder. Eu me lembro que você falou a palavra assim, a pornografia tem a ver também com a relação de poder. Geralmente é aquele que não pôde exercer seu direito de escolha democraticamente, ele cresce num ambiente onde ele é sufocado, aterrorizado, ele se fecha dentro dele, ele não permite esse eros, que é essa pulsão de vida, porque é o medo de desintegrar, de morrer diante ao prazer, e aí ele vai para o que hoje, antigamente, no meu tempo, era chamado de vício, hoje é adicção. E aí vem a adicção por comer, adicção por sexo, adicção por pornografia, adicção por droga, e é o medo dos vínculos profundos, porque vai desintegrar. E é tão interessante porque eu acabei fazendo uma pesquisa desses grupos de autoajuda, né, comedores compulsivos, DASA, codependentes. Foi tão interessante. Aí eu me perguntei, o que é que eu encontrei em comum desses grupos? E, Soraya, a sua fala foi brilhante, porque me fez esse clique, essa relação de poder. É como se eles tivessem sido minados desde a infância ao direito de ser livre,
E aí eu me lembrei do meu filho mais velho na escola. Ele estava se tocando, devia ter 4, 5 anos, e aí me ligaram correndo que ele estava assim mesmo, botando o pinto para fora. Aí eu falo, botando o pinto para fora? Negócio maluco, fui lá, né? Só que eu fui muito calma. Oi, filho, massa, massa. Mãe, você chegou mais cedo, ele sempre questionador. Você veio porque me deu saudade de você. Me diga o que é que você fez. Ele, minha mãe, me deu aquela coceirinha no meu pintinho. Aí eu abri a calça, peguei nele, acalmei ele, ele parou de coçar. Aí eu falei, massa, que bom que você tem uma técnica massa para acalmar a coceirinha dele. Aí ele falou, passou rapidinho. Aí eu disse, você fez isso aonde? Ele fez assim, tinha umas árvores ali que eu achei tão linda para me acalmar e fui ali para perto. Aí eu falei, tinha gente ao redor? Tinha. Legal. E aí não falei mais nada para não associar. Aí depois, com jeitinho, eu fui dizendo ele assim, e dá para você fazer no banheiro? Ele, não, que eu me sinto preso, não, que eu me sinto sufocado. Aí eu dizendo para o pai, eu disse, meu Deus, a criança de 5 anos, segundo a professora que me ligou, está fazendo ousadia. Como é que o menino de 5 anos está fazendo ousadia, minha gente? A ousadia está na cabeça dela. Ainda Ousadia é um bem, termo bem nordestino. E ela me disse assim, fazendo ousadia. Aí eu falei, que loucura! O que significa? Eu não conheço esse termo. Ousadia é tudo que esteja relacionado a sexo. De forma ilícita. E o pior, de forma ilícita. Forma ilícita. Então, aquilo ali me marcou. Mas eu tive um cuidado de não chegar, porque às vezes os pais chegando. Menino, quem mandou baixar as calças na escola, não sei o quê. Ele só tinha 4, 5 anos. Gente, vamos dar uma segurada também. Parece que a gente está, eu digo nós, pais, estamos viajando na maionese. A gente está esquecendo que são crianças. Parece que a gente quer programar. Isso que você está trazendo, que você e Soraya trazem nesse momento, e que eu queria depois chamar. A Icrã, ela falou aí que o ser humano está robótico, né, em relação ao corpo. Perfeito. E as qualidades do corpo, né, que são sensualidade, sexualidade, eroticidade, ao lidar com o corpo. Quando vocês trazem isso, assim, é como se vocês falaram que é um círculo. Então, a gente tem a questão do tabu sexual, então a gente continua com a sexualidade proibida, ou pelo menos distorcida, né? Aí a gente vai para uma repressão que desencadeia numa violência, numa agressividade, numa distorção do caminho desse impulso de vida, e aí isso se transforma em violência de gênero, em LGBTfobia, em não aceitação, em um excesso de racionalização, e também um excesso de uma busca, de uma satisfação em coisas que terminam por nos jogar, parece, nos jogar reféns do capitalismo, né? A Icrã, aqui em Massarandupió, aqui no norte, no litoral norte de Salvador, a gente tem vocês têm a comunidade, né, e que traz uma experiência para as pessoas muito diferente com o corpo, né, uma vivência muito diferente com o corpo. Você podia falar um pouco para a gente disso? Na verdade, essa parte naturista já não é ligada à aldeia, porém fica no mesmo espaço. Acho que você conhece. Sim, mas eu nem estou falando do naturismo, daquela parte da praia, não, mas do espaço que vocês têm, que acolhem pessoas, que as pessoas estão, e que tem está totalmente voltado para atividades, para encontros que terminam por aproximar a gente da natureza, né? Sim. Vocês lá com os autos. Exato. Então, nesse sentido, eu não tenho muita, como eu posso dizer para você, eu não tenho muita experiência
sobre Hum. os rituais, né? Sobre as vivências, porque, como eu falei para você, desaldeada, apesar de ser filha do pajé Aripuanã, nós temos um pouco de... Nós fomos distanciados pelo divórcio entre ele e minha mãe. Então, ele teve uma nova família, 30 e poucos anos atrás. Então, como ele mora em outro local, no interior daqui da Bahia, em Conquista, a gente não tinha muita ligação, mas, como eu falei, né, sempre com aquela conexão, apesar da gente não se enxergar indígena, porém, sempre convivendo com todas as pessoas, informando o tempo todo. Lembra que você é indígena, mas no meu caso, o que eu falei ali sobre o comportamento robótico, eu fui criada com homens, né? Primeira filha, eram 2 tios, 13 primos, mais ou menos, de criança à adolescência, e chegou um momento que eu achei até que eu era menino, sabe? Mas pelo formato, eu me sentia bem com eles, eu estava sempre ali com eles, não na sexualidade, né? Porém, também Uhum. não havia nenhum problema nisso. Mas o que eu quis dizer é que, ouvindo muitos homens, parentes, amigos, quando sempre fala sobre isso, o que dá na gente a entender é que nós, mulheres, a gente sempre tem mais um formato de aceitação, de toque, de carinhos. Homem já é direcionado mais ao ato sexual e acabou. Então, parece que se você tenta expressar ou pedir para que eles sejam também nesse formato, num formato, eu não sei dizer se seria mais feminino, né? Ou seria... Tem uma diferença muito grande entre você ter o ato sexual e você, dentro do ato sexual, também transmitir carinho, toque, preliminares. Os homens são mais ou é um momento especial, mas na rotina não existe essa coisa de... Porque a mulher sempre quer. E quanto mais velha, ou perdão, quanto mais experiente, a gente quer mais carinho, a gente quer mais toque, né? A gente quer que comece antes de deitar na cama, né? E isso para os homens eu ouço, eu vejo, eu sei como são as coisas nesse sentido. Eu posso não ser experiente como a Geórgia, né? Que eu acho muito interessante o formato da linguagem dela. É muito fácil também de captar, mas é exatamente isso. A Soraya também falou, né, que tem muito aquela situação até hoje de que um jovem tem que ir para a esbórnia, um adulto, parente, amigo próximo tem que levar para sair, porque tem que ter uma experiência com mulher, né? A experiência tem que ser um fato divulgado. No caso da gente, das mulheres, não pode ser assim, né? Primeiro que você tem que saber quem é a pessoa, você tem que escolher, apesar de que o corpo é nosso, a gente transa com quem a gente quiser, mas na realidade, na sociedade, não é assim, né? Você pode ser uma boa pessoa, mas muitas vezes, se você é uma pessoa muito explícita, muito aberta, acaba que, mesmo você sendo uma pessoa legal para aqueles grupos, você sabe que sempre falam de você. Então, ainda tem muito esse tabu de a mulher está Coisas bagunçada, né? continuam, né? As As coisas coisas continuam. continuam. Exatamente, a mulher está bagunçada. Então, eu já ouvi várias pessoas dizer, mas as mulheres hoje em dia estão demais. Como estão demais? Ninguém arruma uma casa sem bagunçar. As mulheres levaram muito tempo oprimida e hoje em dia é como se a gente estivesse arrumando a casa. Eu não sei se eu vou estar pronta ainda aqui na Terra quando isso se organizar, porque os homens nunca se organizaram. A bagunça é eterna.
sempre eles podem trair, sempre eles acham que merecem mais. Quando chega em casa, homem e mulher trabalham, mas quando chega em casa, o homem vai tomar banho, descansar, deitar na cama, se coçar, e a gente tem que fazer jantar, a gente tem que limpar, a gente tem... E aí é a mesma coisa, o mesmo ciclo. Mas eu acredito que nesse momento, nesse formato de pandemia e tudo mais, eu acredito que eu acredito e quero que seja assim. Quero que a gente esteja realmente fazendo a bagunça para se organizar, porque nós merecemos o lugar de ser a mulher, de ser feminino ou masculino, que eu acho que eu tenho muito masculino dentro de mim, entendeu? Eu quero logo organizar. Às vezes, primeiro que eu já tenho o nome de braba, né? E às vezes eu quero chegar junto com o homem, tá carregando o peso, eu quero pegar também, tá cavando o chão, eu quero cavar também. Então, e sou mãezona, né? Eu quero acolher todo mundo. Às vezes já tive muitos problemas com isso também, que às vezes você quer tanto mostrar, vamos fazer assim, vamos organizar, quando você vê, você já está invadindo o espaço dos outros, né? E nem sempre é legal, e muitas vezes, como eu fui a primeira na família, e eu tenho um espaço que talvez eu seja mãe, seja filha, seja avó, mas talvez eu também, muitas vezes também eu não me sinto nada disso. Eu acho que eu já fui tanto um pedacinho de cada coisa, ajudei a criar meus irmãos, então eu não sou nem irmã nem filha, sabe? Ou nem irmã nem mãe. Ou seja, nós somos né? Polivalentes. Nós temos muitas funções. Exatamente. Nós já estamos chegando no final. Eu queria pedir a vocês, pedir às meninas se tiverem alguma pergunta que queira fazer para as nossas convidadas, e eu queria pedir a vocês assim, nesse caldeirão que a gente viu, em que a sexualidade continua reprimida, em que as relações continuam como relações de poder, em que a gente tem essa dissonância entre a maternidade ideal e a real ainda, o que vocês trariam como sugestão, assim, estão faltando lideranças femininas, o poder para nós, o que a gente pode fazer, né, para que essas mudanças elas possam ser mais aceleradas ou mais aprofundadas, né? Eu queria que vocês trouxessem, assim, num resumo da palavra de vocês, como que vocês fazem isso e qual seria também uma sugestão de caminho que vocês veem para a atuação das mulheres para que essas mudanças aconteçam, essas coisas que nós falamos que ainda continuam aqui, né? Bom, eu acho assim que a mudança, né, desse sistema patriarcal, ela está acontecendo, mas muito ainda passos pequenos, né? Porque, na verdade, não dá para também se derrubar esse sistema patriarcal num só golpe, numa só ação. Não tem como, né? Algo que está muito estrutural, o machismo estrutural, a misoginia, tudo isso, sexismo. Mas eu vejo que está, em pequenos passos, tendo uma desconstrução. Sim. Eu acho que a forma que a gente tem de acelerar isso e de que isso vá com passos mais largos é o empoderamento da mulher e de todas as formas, né? Eu acho que não só empoderamento no nível profissional, na política e tudo mais, mas eu acho que principalmente empoderamento dentro do que eu chamo assim espiritual, que para mim é o autoconhecimento, porque eu estou vendo muitas mulheres nessa faixa etária assim, jovem, né, que elas estão com um trabalho muito bonito, que elas não chamam ecofeminismo, mas tem as características do ecofeminismo,
E que eu vejo que elas estão empoderando e ajudando as mulheres a se empoderarem, é como se fosse um despertar espiritual, né? E o autoconhecimento, ele perpassa tudo isso, porque se a gente não tem autoconhecimento, a gente não desenvolve maturidade emocional, inteligência emocional, e integração interna, cura da criança ferida, e fica difícil a gente se empoderar. Eu vejo que, às vezes, tem uma ilusão, eu mesmo, né, no meu processo, eu achava que eu estava empoderada, né, mais uns anos atrás, mas eu fui ver que empoderar mesmo é um processo de uma cura interna, dos nossos traumas de desenvolvimento que todas nós temos, todas nós mulheres, os homens, porque o patriarcalismo ele faz mal não só para a mulher, mas para os homens também. Pode parecer que o homem tem uma vantagem, mas essa vantagem, para mim, não é Não sei, vantagem. né? Se é uma É uma vantagem. ilusão. É uma ilusão, porque faz com que ele também esteja castrado na sua potência maior mesmo, porque a castração, né, dentro da nossa visão psicológica, não é necessariamente a pessoa é impotente ou isso, aquilo, que até chega, às vezes, a castração psicológica é tão grande que chega nesse nível, mas, assim, é essa falta de posicionamento, sabe? Porque o homem ele está usando o seu poder de forma negativa, dominando a mulher, sendo cruel e violento com a mulher, mas, no fundo, ele não está empoderado, ele não está usando esse poder de uma forma construtiva, é só destrutiva, a maioria deles, quando eu falo isso é generalizando, né? E aí a gente vê o que está acontecendo, os estupros cada vez maiores, a violência cada vez maior, as guerras. Então, assim, agora existe também uma parcela de homens, e também isso me faz ficar bem feliz, que assume a paternidade, né, que é a paternidade ativa, que estão nesse despertar espiritual, que estão integrando o feminino deles, super lindo. Então, assim, mas eu quis só ressaltar que esse sistema ele é maléfico para ambos, o homem está em sofrimento. Gente, o suicídio entre os homens é muito maior do que o das mulheres. Eu não sei se 70%, me parece, dos suicídios são de homens, gente. Isso é sério. É um indício de sofrimento, né? Diante dessa É um estrutura que está sofrimento imposta. psíquico muito grande, porque eles não podem chorar, eles não conectam com a emoção, eles têm que... Não eles estão podem ser perdidos. frágeis, têm que ser Exatamente, não eternos podem ser provedores. vulneráveis, porque a vulnerabilidade, né, ela é uma etapa importante da gente abrir as defesas, da gente conectar com essa vulnerabilidade humana. Todos nós somos sensíveis, todos nós temos sede de amar verdadeiramente. Então, eu vejo que a minha palavra final é essa, eu acho que é realmente a gente investir no autoconhecimento, se empoderar de verdade, dessa forma espiritual mesmo, conectado com a natureza, realmente voltar às raízes e ajudar os homens nesse processo, dentro do que a gente puder, né? Na nossa trabalho formiguinha, porque assim é aquele lema, né, da Unipaz, né, agir localmente, pensar globalmente, né? Você não precisa fazer grandes ações, mas pensar de uma forma ampla, sempre sistêmica, e agir no seu local, né? O que você pode fazer ali, né? Então, a gente está precisando muito de resgatar nossa cultura, nossas tradições. Para mim é uma honra estar aqui, né? Com Aicrã, né, que é um nome diferente, para a gente, né, que não sabe a língua indígena, que eu acho que é uma falha, a gente deveria saber, né? Então já é uma questão de aculturação, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com uma indígena, né? E vocês todos, que cada um representa, né, um segmento, mulher negra, indígena, branca e tudo, mas eu acho que a gente precisa resgatar muito, como eu falei desse ecofeminismo, porque ele resgata a cultura de raiz, né? Também, não é só a relação com a natureza, é uma questão socioambiental, resgatar a cultura indígena, a questão dos quilombolas, a semente nativa, é isso, porque a gente está numa coisa plastificada, né? A gente está, e é por isso que o suicídio,
né? Do ano passado para cá, gente, pessoas muito conhecidas aqui em Brasília, vários homens tiraram a vida. É triste isso, artistas, sabe, pessoas muito conhecidas, né? Mas que estão buscando alguma coisa, mas não estão encontrando, porque está faltando conectar com essa sensibilidade e o autoconhecimento. Tá bom, Soraya, Lídia, um beijo. Obrigada, viu? Georgia e Gran. A Soraya foi perfeita nisso que ela colocou, né? E me lembrou muito assim a fala do Password, porque ele traz muito isso desse caminho. Mas eu só queria fazer uma ressalva rapidinha aqui. É tão interessante como a gente falou tanto do sistema patriarcal, e aí eu vi, acho que foi Thelma que falou assim, quando nós, mulheres, nos ajudarmos, fomos solidárias. E aí eu me lembrei que uma das táticas do patriarcalismo é exatamente criar essa ilusão, né, de que é que nem é coisa subliminar, de que as mulheres são inimigas, são competidoras e que elas estão disputando a ferro e fogo, o homem, a roupa, a atenção. E é tão interessante como essa mídia consegue minar essas relações, né? E aí, às vezes, fazendo parte de pesquisa na universidade, e aí você vê aquele grupo de nós somos mulheres negras, então o nosso feminismo é no lugar de fala das mulheres negras. Vocês são mulheres brancas, o feminismo é das mulheres brancas. E aí eu falei, meu Deus, nós somos mulheres. Claro que o lugar de fala, cada uma é que sabe da dor que passa, mas nós somos mulheres e tem uma dor que é comum, que o patriarcado traz para a gente. Assim como eu achei brilhante que você falou, Soraya, os homens também pagam um preço muito alto por esse sistema. Eles suprimem a acessibilidade, o direito de se abrir ao amor, sabe, de chorar. E é tão interessante porque, às vezes, vem de onde você menos imagina. Aqui, por exemplo, o mais chorão é o marido. E quando ele começa a chorar, o meu caçula fala assim, meu pai, tenha dó, homem não chora. Aí eu perguntei, você ouviu isso onde? Por que você nunca ouviu isso aqui em casa? Seu pai é o maior exemplo da acessibilidade. Ele falou que na escola, o meu colega disse assim, homem não chora, pare de chorar. Aí eu falei, por que você não choraria? Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa, por exemplo, em casa, e quando você vê a sociedade, ela vai trazendo isso, e aí vem aquela coisa, meu pai chora, mas eu ouvi da escola que o homem não chora. E aí, olha que peso, né? Que preço você paga. E aí, quando a gente fala assim, vamos empoderar as mulheres, claro, porque a gente precisa do equilíbrio. Uma balança onde o masculino faz isso, o feminino fica aqui, e a gente ouve tanto discurso de ódio, tanto discurso de vamos brigar, é próprio do sistema. E aí não é só o patriarcalismo, é o próprio capitalismo. Porque enquanto nós, mulheres, formos inimigas, estivermos competindo para estar mais bela a mais isso, você tem um sistema de moda, de maquiagem, de cabelo, de alisamento, do que for, sabe? E é tão interessante que são pequenos gestos. Eu me lembro quando eu cortei o cabelo, aí as pessoas diziam, como é que bota o cabelo de homem? Eu falei, tem cabelo de homem ou de mulher? Eu não sei. Eu não gosto de salão, não gosto da zoada da escova no meu juízo. Aí eu botei assim, até meu filho falou, minha mãe, você cortou o cabelo igual o meu. Aí eu falei, porque eu acho você lindo, quero ficar lindo igual a você. Então, olha a ideia de você cortou um cabelo igual ao meu, isso é cabelo de homem, isso é cabelo de mulher. Quando a gente vê, a gente virou refém desse sistema que é patriarcal, capitalista e que usa a linguagem midiática das redes sociais para nos seduzir e enfraquecer a união e solidariedade. Isso é técnica velha, desde o tempo da expansão marítima. E a gente repete hoje no século XXI, eu estou falando do século XV, nós estamos no século XXI, repetindo estratégias. Só uma reflexãozinha rápida. Deixar aí um glimpsezinho. E obrigada, viu? Eu amei. Adorei. Eu também. Obrigada por ter vindo.
Aikran, querida, você tem alguma coisa que você escreveu aí? Deixa eu dizer aqui. Cunha me corrija a pronúncia. Cunha Tausica. Tálsica. As mulheres chegam. As mulheres chegam. Nós estamos chegando. Exatamente. Você quer finalizar, dizer alguma coisa para a gente? Tudo que as meninas falaram aí, eu com certeza estou junto com elas, acredito, principalmente na última fala da mãe, que os homens também sofrem muito com isso. E eu digo que esse tabu entre as mulheres não se unem, eu acho que já veio mesmo naquela era lá para que eles tivessem, né, facilidade de passear entre as amigas, entre as vizinhanças. Então, quanto mais mantê-las afastadas, melhor. Mas é um fato que a gente sabe que quando as mulheres querem se unir, não existe, passando aqui, não existe nenhum tabu, não existe nenhuma dificuldade. Quando nós nos unimos realmente por uma causa, eu acredito que é o que está acontecendo nessa era nossa. A gente está deixando, né, os tabus e cada vez mais nos unindo, nos empoderando. Muito bem colocadas as palavras dela. Obrigada. Cunha Tálsica. Cunha Tálsica. Eu agradeço mais uma vez a Alba por ter me chamado aqui. Eu estava um pouco temerosa, mas foi maravilhoso. Espero que amanhã eu tenha condição de chegar a tempo para participar, assistir vocês também. Amanhã já vou desejando um feliz Dia Internacional da Mulher, apesar de que esse é só um dia para mostrar que a gente já teve muita luta para chegar aqui agora nessa live, né? Para poder falar com posse. E agradecer às meninas também são minhas novas amigas, eu vou seguir todas. E gratidão. Arro. E a gente vai ficando por aqui. O Círculo Flor de Lis, esse primeiro encontro. Amanhã a gente tem um segundo encontro com Neuza Alves e Sônia Matos, que está aqui hoje assistindo a gente. E a proposta era essa: trazer as diversas vozes de mulheres, os lugares de fala, poder escutar e acolher cada voz, cada significado, cada ideia que uma trouxe para aqui, tá? Para que a gente volte, reflita e comece a perceber o que é que a gente pensa a respeito dessas coisas todas que nós falamos, certo? Uma boa noite para vocês e muito obrigada por participar. Boa noite. Obrigada a você, Alba, pelo convite. E foi uma honra conhecer todas vocês, né, Georgia e a Aikran, toda a experiência, né, e partilha rica, né, como é rico a gente poder sentar e somar nossas experiências e partilhar, e todas as outras mulheres presentes aqui, né, que dedicou seu tempo para a gente estar aqui nessa troca. Agradeço demais, porque a gente sai assim mais empoderadas, né? Porque exatamente. Poder também requer conhecimento, autoconhecimento e conhecimento. E sensibilidade. Beijo. Força para nós todas. Beijo. Boa noite, meninas. Tá ok.